é um produto desse. O chat GPT vai ajudar nesse sentido ou não? Honestamente, vai pra caralho. Porque, por causa do banco de dados? Imagina, lembra que a gente falou que isso daqui, a gente tá procurando diversas combinações disso aqui? O ChatGPT ajuda, né, cara? Claro. Ele é um gargalo tecnológico que permite a gente ver uma série de interações genéticas com um score que o cara respondeu. Pô, libera um gargalo de pesquisa absurdo por causa do banco de dados. Entendeu? E o ChatGPT agora, ele... Bom, qualquer inteligência artificial, né? Mas, por exemplo, eu assino, né, o ChatGPT e agora eu tô fazendo, sabe o que com o meu ChatGPT? Eu tô imputando nele os artigos que eu escrevi, as transcrições dos cursos que eu dei. Então agora, quando às vezes eu falo pra ele assim... Me responde tal coisa, ele faz com base no que eu escrevi. Você botou sua produção acadêmica a minha lá produção dentro. acadêmica lá dentro. Ou seja, você pesquisa no seu cérebro. Eu pesquiso no meu cérebro. Pô, quem Você usa Só que ele organiza melhor do que eu, né? Uso mais pra imagem do que o ChatGPT, o Midjourney. Uso mais. O ChatGPT faz umas imagens bem legais. Eu ainda não fui... Eu acostumei tanto com Midjourney, mas preciso testar. Fiz uma na Páscoa, eu escrevi pra ele, faça um coelhinho da Páscoa psicólogo. Você precisa ver, ele fez em 15 segundos. Foi aquele que tu postou. Vamos fazer esse teste aí. Eu postei no meu Instagram, no Jean Leonardo. Faz no Midjourney, faça um coelhinho da Páscoa psicólogo. Quer ver o meu? Tem que colocar o dele. Vou achar o meu e eu mostro pra vocês. Ficou legal, cara. Ficou legal. Cara, mas tem umas paradas que é absurda, velho. Os caras de animação agora. É difícil já você conseguir diferenciar aqui, o que é e o que não é, cara. Aqui, ó, coelhinho mais perto da câmera. Aí, ó, focou. Vamos ver o nosso. Você só falou isso? O quê? Foi só o input que tu deu? O input que eu dei o mesmo foi... input ali. Eu escrevi em inglês. Please draw a Easter Bunny. Coloca Dave McKean-Art no meio aí. Vamos ver o que o Pra pegar influência? de um artista. Que Mas mais? aí é roubado, né, cara? Não. É que o Jean não deu influência nenhuma. O quê? Você não botou nenhum artista. Mas ele vai pegar de alguém. Ele vai juntar. Entendi. Tem alguma pergunta que você queira fazer sobre Eu tudo tenho isso? uma, cara. Qual? Atualmente, cara, a gente tá adoecendo mais, velho, devido ao contexto social. A vida que a gente tem. Tipo assim, esses diagnósticos, existe aumento de prevalência, a galera tá ficando mais deprimida, a galera tá ficando mais ansiosa, a galera tá ficando mais... tem mais TDAH. Como é que tá esse cenário Tem aí? algumas coisas importantes aí, tá? A primeira delas é que... É muito comum a gente falar dos transtornos da moda, né? Teve a moda do TDAH, teve a moda, não sei o que lá. Uma coisa importante é que, assim... muitas vezes essas modas, elas aparecem por duas razões, pelo menos. Uma delas é ótima, uma delas é péssima. A péssima é as pessoas começando a dizer eu sou isso, eu sou aquilo. Né? Então, por exemplo, eu tenho dificuldade em prestar atenção, eu sou TDAH. E a pessoa está se dizendo TDAH... E aí, às vezes, ela vai numa consulta, por exemplo, com um médico que atende ela em 10 minutos correndo pelo convênio. Ela já tá super afim de provar a medicação e tal. Ela já conta a história de um jeito, ganha o diagnóstico, o cara prescreve, ouviu ela 10 minutos, não fez uma avaliação completa. Cara, paciente, isso é muito comum, cara. O cara, ele quer o medicamento, ele vai já na maldade. Nossa. E muitas vezes o profissional que atende, seja um psiquiatra ou um psicólogo, às vezes ali tá atendendo meio rápido e tal, e passa batido. Tá num esquema ruim. Então. Tem uma parte que é boa, que é a conscientização de que certos problemas existem, que existe ajuda, etc. Agora, vamos escolher um só para dar uma ideia, tá? A Organização Mundial de Saúde faz um estudo que chama The Global Burden of Diseases, tá? O que eles fazem nesse estudo? Eles estudam todas as doenças conhecidas, todas. E aí, inclusive os transtornos mentais, embora tecnicamente não sejam doenças. Cara, gripe, câncer, diabetes, dor lombar... Cardiovascular. Tudo que você possa imaginar. Na década de 80, se eu não me engano, a depressão era a quarta colocada. O que quer dizer Global Burden of Disease, né? O que é burden? Burden é a palavra que significa fardo. Tá? Então, como que eles calculam fardo? De duas formas. Morte prematura e anos de vida... Incapacidade. De incapacidade. Então, mais ou menos assim, ó. Bom, você teve um câncer e morreu. Você
teve anos de vida perdidos. Talvez a expectativa de vida nesse país para homens é de 80 anos, você morreu com 50 por causa do câncer, então você perdeu anos de vida. Mas também poderia ser, sei lá, você teve um braço amputado e você parou de trabalhar por causa disso. Ou então, você teve que ficar em casa por causa de uma depressão. Exato, tá? Então é assim que eles calculam esse fardo, esse burden. O quanto aquela condição impactou o sujeito dele interagir com a sociedade de forma produtiva. Entendi. Deu pra captar? Tá? E produtiva não... Que é uma boa métrica, né, É uma boa cara? métrica, mas não é só produtiva no sentido do trabalho, tá? E qualidade de vida Isso, também. não, produtiva, tipo, Isso. produtiva pra ele mesmo, assim. Tá? Beleza. Na década de 80, a depressão era a 4ª doença com maior fardo do planeta Terra. 10 anos depois, a 3ª. 10 anos depois, a 2ª. Atualmente é a 1ª doença de todas as doenças do mundo para fardo de anos de vida perdidos por morte prematura e por incapacidade, por perda. E aí o que acontece? Acho que a gente tem alguns indicadores do porquê que isso acontece. Então, por exemplo, especialmente na sociedade ocidental, tá? Então, depressão, por exemplo, uma das coisas que a gente consegue fazer com depressão e com vários problemas é uma coisa que chama modelo animal. É um modelo de laboratório. Então, é mais ou menos assim, ó. Resumidamente, vamos deprimir um rato, tá? Só que acontece, lembra que eu disse pra você que depressão não é ficar triste? Depressão é um monte de coisa? Geralmente você não consegue fazer um monte de coisa no animal. Então você estuda pedaços. E ele não fala, né? E ele não fala. Tem Não isso. pode perguntar pro rato e aí, né? Tá, como é que Então tá? existem modelos, por exemplo, para você investigar a perda da capacidade de sentir prazer. Então, por exemplo, você dá pro rato a opção de ele beber água ou uma água com um pouco de açúcar. Ele sempre prefere água com açúcar, é mais gostosa pra ele. Aí você faz um protocolo pra ele deprimir, você vê que pra ele tanto faz beber água normal ou água com açúcar, tá? Então são simplificações de laboratório pra você tentar entender algumas coisas ali. Então olha só que curioso, cara. Você pega... Aqui é só pra ilustrar, tá? Tá. Então pensa assim, ó. Você pega um rato que prefere muito mais beber água com açúcar do que água normal. E aí você expõe ele a um conjunto de estressores. Estressores estes que sozinhos não fazem nada. Mas a hora que você mantém eles por um longo tempo e combinados, você consegue deprimir o rato. Quais são esses estressores? Um deles é bagunçar o ciclo luz-escuro dele. Ou seja, tipo, você não... sei lá, a hora do rato tá no escuro pra dormir, então um monte de luz lá atrapalhando. Conhece alguém que faz isso? Todo mundo, né? Mercado financeiro, advogados, talvez você tá lá 11 da noite trabalhando Mexendo com a no luz celular na ainda cara, antes de dormir. né? Outra coisa que eles fazem, Isolamento social. Isolamento social. Que é um dos piores, né? Eles diminuem o espaço que ele tem. Conhece essa coisa nas grandes metrópoles, que você tem que mudar para casas menores, apartamentos menores, trânsito, você tá sempre, né, apertado. Priva de comida. Aí priva de comida, aí põe um cheiro esquisito, tipo poluição. Né? Então eu tô fazendo só uma transposição aqui para ser didático. Então a gente sabe hoje, por exemplo, que esses componentes estressores do dia a dia, cara, talvez um dia no trânsito não faça nada com você. Talvez um dia que você precisou trabalhar até 1 da manhã lá no banco, não faça nada com você. Agora, você tá 6 meses em que você fica 3 horas por dia no trânsito. Você tá 6 meses, sei lá, brigando com a tua esposa. Você tá 6 meses exposto àquela luz. Você tá exposto àquela luz, aí você dorme pior. Aí você, por conta da correria do dia a dia, faz uma alimentação pobre. Você pede um fast food que é basicamente açúcar e gordura. Como não teve os nutrientes. Você começa a ter o quê? Uma depressão como produto de um estresse que foi crônico e moderado. Por exemplo. Cara, eu trabalhei com esses modelos de camundongo no laboratório, no meu mestrado. E é bizarro, velho. O bichinho fica... Claro que a gente não chama de depressão, porque ele não fala, né? Fala aí, como é que tá a vida aí na gaiola? Ele não fala, mas você consegue pegar... mouse. Cara, você consegue fazer uns testes, por exemplo. Acabou o podcast, pessoal. Depois dessa, não dá mais. Cara, por exemplo, tem um teste que a gente borrifa sacarose no dorso dele. E os animais que estão expostos a esses estresses, eles não fazem aquele comportamento de grooming, que é se limpar.
Nossa. que é um paralelo com uma pessoa com uma depressão mais severa, que não toma mais banho, Sei, não escova o largou dente. da vida. Se você coloca o animal água ou uma bebida açucarada, ele prefere os dois, ele não quer mais a bebida açucarada, ele não tem tanto prazer em buscar aquela recompensa. Bota uma fêmea, ele não interage com a fêmea. O animal não interage com a fêmea, que é um dos comportamentos selecionados mais fortes que a gente tem de todos, né? Que é a Perpetuação, reprodução. né? Eles põem fêmea no cio, cara. E eles põe não fêmea no interagem, cio. cara. Eles não interagem. Você coloca uma rodinha de correr, ele não faz, e rato normal, camundongo, principalmente, eles fazem exercício na rodinha de correr. Então o animal fica... Aí você dá um antidepressivo, tipo fluoxetina, ele melhora todos os parâmetros, o que dá validade pro teste. Significa que o teste rastreia bem, já que ele respondeu ao antidepressivo, né? E cara, você vê o animalzinho assim, ele perde peso ou ganha muito peso. Ele fica hipo ou hiperativo, que é todos os sintomas que a gente tem no depressão aqui no DSM. E aí você faz algumas intervenções, que é o que eu trabalhei no meu mestrado. Por exemplo, eu coloquei os animais num ambiente enriquecido. O que é um ambiente enriquecido? Você faz uma caixinha... Manda aí que eu tô aqui. Você faz uma caixinha, um grupo você deixa numa caixinha pobre em termos de estímulo. Então você bota numa caixinha com maravalha, 10 camundongo, 8 camundongo, e deixa eles ali vivendo naquela caixinha só com maravalha. Sabe o que é maravalha, né? Não. Maravalha é serragem. Tá. Serragem. Sei. Você lá Por que você não chama de chama de serragem? maravalha. No laboratório... Se é serragem, chama de serragem. Maravalha. Por alguma razão, no laboratório a gente chama de maravalha. Nossa, maravalha. tá, serragem. Serragem. Aí você deixa ali eles vivendo ali 8 camundongos. No outro, você bota eles numa caixa maior. Então, ó, uma casa maior. E você bota uma rodinha de correr. Então, eles têm a opção de fazer exercício físico. Você coloca redinhas e Lego, estímulos táteis, túneis para eles, um lugarzinho para eles dormir, que eles dormem todos amontoados. Todos os dias você mexe naqueles coisas para ficar sempre uma novidade. Você mexe nos itens da caixa. Você coloca estímulos diferentes, troca os itens para enriquecer o ambiente. Seria o equivalente a uma pessoa que cresceu num lugar onde tem academia, uma biblioteca, praça com cultura, eventos, coisas assim, né? Possibilidade de fazer exercício. Esses animais, quando você submete a esses estresses que o Jean falou, eles ficam protegidos contra o desenvolvimento da depressão. Ou do que é parecido com depressão ali. Então veja como esses dados, cara, mostram, primeiro, que esses estressores, quando cronicamente, trânsito, estresse pra caramba, álcool, etc., são fatores de risco para depressão. E principalmente, como a gente deveria olhar para esses dados e talvez criar políticas públicas para tentar mitigar isso. Tem alguns estudos mostrando que se você bota uma academia pública num bairro, a porcentagem ali na qualidade de vida da galera, o score na qualidade de vida da galera sobe.